discutir o conceito de loucura, é necessário que ocorra consideração de sua evolução ao longo dos períodos históricos. Em diferentes contextos e em épocas diferentes, os considerados loucos eram tratados e vistos de formas distintas, equivalentes a como aquela sociedade então concebia o fenômeno em si. Foucault discorre sobre essas diferentes concepções, mencionando, por exemplo, a influência do viés religioso na Idade Média e no século XIX das ideias positivistas de Comte. O século XVII caracteriza-se como um momento de estruturação de casas específicas de internamento daqueles que desviavam do conceito de normalidade, quando as maiores cidades da Europa terão a sua. Os estudos sobre a mente humana e a forma que ela funciona, podendo afetar comportamentos, hábitos diários, moral e ética, estavam a todo vapor após a ciência tomar interesse pela anomalia e psique do homem. Para lidar então com essas anomalias, várias formas foram testadas durante a história. Até chegarmos nos meios atuais que conhecemos, passou-se por práticas religiosas, como mencionado anteriormente, o descaso e os famosos internamentos segregacionistas e exclusórios, com os mais cruéis feitos médicos e práticas de cuidado. A prática manicomial das instituições psiquiátricas marcou a história das áreas da saúde, quando ficou claro que as atrocidades cometidas ali não eram éticas e muito menos humanas. Via-se a semelhança com os campos de concentração nazistas após a Segunda Guerra Mundial. Com terapias de choque, terapias que se resumiam na medicação, que muitas vezes era excessiva, privação de alimentos e péssimas condições sociais e de higiene, essas instituições promoviam um foco na doença e não nas pessoas. Havia marginalização e segregação dos internos, que sem estímulos eram reduzidos a indivíduos sem autonomia e destinatário de abusos, sem troca social ou qualquer carinho. Foi fundado no Rio de Janeiro o Hospício Dom Pedro II, em 1852, que mais tarde viria a ser chamado Hospício Nacional de Alienados. Dessa forma, o Brasil se tornou o primeiro país a fundar um grande manicômio baseado no alienismo francês na América Latina. Após isso, os manicômios se espalharam por todo o território nacional. Os considerados indesejados e desviantes eram admitidos a essas instituições, que incluíam militantes políticos, mães solteiras e muitas vezes seus filhos, homossexuais, epiléticos, mendigos e pessoas não identificadas. Em o que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro, no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, mais de 60 mil pessoas perderam a vida entre 1903 e 1980. Cerca de 70% dos internos não tinham diagnóstico de doença mental e, com a venda de corpos para instituições de ensino, o hospital chegou a arrecadar pelo menos R$600 mil. Com o fim dos anos 70 e a organização do Movimento dos Trabalhadores de Saúde Mental, as denúncias expuseram a realidade crítica dentro das instituições. O movimento antimanicomial teve início marcado em 1987, na primeira Conferência Nacional de Saúde Mental em Bauru, com a elaboração da Carta Bauru, que concretiza do dia 18 de maio como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Começa então as lutas de políticas públicas por parte dos profissionais de saúde do Brasil, que colocavam em relevância práticas clínicas absurdas que aconteciam nos manicômios, advinda da psiquiatria clássica e a discussão sobre a possibilidade de uma intervenção social para o combate da medicalização como solução do problema da saúde mental. Desde então, o movimento ganhou força com a adesão dos familiares de usuários dos serviços e profissionais de outras áreas, que levantam a bandeira do movimento por uma sociedade sem manicômios,
ao denunciar a precariedade nas condições de atendimento e propor o fechamento dessas estruturas, lutando pela implementação de instituições abertas que utilizem novos referenciais terapêuticos e que tenham como fundamento o respeito pela. A luta social que se opõe às práticas manicomiais, pensando em um modelo de assistência à saúde mental aberto e apoiado pela comunidade, resulta na criação dos CAPs e serviços residenciais terapêuticos. Ainda há um longo caminho para percorrer, e assim como disse Aristóteles, nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Afinal, a vida é uma loucura. É necessário o estabelecimento da doença mental como uma realidade possível de cuidado humanizado através das bases de direitos humanos. Ai, meu compadre, vou contar o que aconteceu numa terra em que meu Deus desviou o seu olhar. Eu que vivia numa cidade de louco, gente pobre condenada, muita fome, muito mais. E eu jogado que nem bicho, debaixo de um viaduto, vivendo como animal. Um certo dia não aguentei tanta loucura, saí louco pela rua, no empelo a gritar. Me tiraram do lugar e me jogaram dentro de uma viatura que pulava que nem mula quando vai desembestar. E me jogaram num lugar cheio de muros, no meio de muita gente que era pra eu me curar. Naquele pátio a minha cura demorava, era gente que andava e não saía do lugar. Lerê, 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 oh, lerê. Dentro de um quarto forte, onde eu vi a minha morte me abraçando devagar. Depois tomei descarga de eletrochoque, perdi todos os meus sentidos e acordei ainda lá. O tempo corre, o tempo voa, mas não passa. Tô perdendo a minha raça, a vontade de lutar. E todo mundo procurando a loucura. Onde está minha loucura? A loucura onde é que tá?